Miro, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri, Rovai, Felipe, tudo bem com vocês? Fala, Miro. Tempão que eu não te vejo. Idem. Querem uma gripe? Não, posso transmitir aqui Não, tô fora. Nessa idade, gripe é um perigo, hein, Miro? Pois é. Pode ser da gripe pro caixão, é verdade. Ai, obrigado, gente. Rovai, você me tranquilizou um bocado. Obrigada pela solidariedade. Me tranquilizou um bocado. Eu acho que eu tenho mais umas 20 horas de vida. Quem sabe? Dá tempo de fazer o programa. Toma uma aí com mel, de repente melhora, né, velho? O mel é que estraga, bicho. O mel é que faz com que ele funcione. Se você quiser vir aqui em casa, você está pertinho, eu te arrumo um rum cubano aí, você sabe que aqui... Isso já é, ó, tá vendo? Aí eu já vou sobreviver. Ou então o venezuelano também ajuda, eu acho. Ele deve ter um Santiago de Cuba há 11 anos, que é o grande... Eita peste. Esse é o grande rum, né? O 12... Já ajuda a sobreviver mais alguns dias. É o 11. O segredo é o 11 anos. O Renato conhece bem isso. Aqui eu tenho... Miro já tomou excelentes rum cubanos aqui. Com certeza. Olha só, o Diego voltou, ele vai trazer para a gente essa reportagem exclusiva aqui da revista Fórum, e aí a gente já comenta. Diego, você caiu, então conta para a gente qual que é a estratégia do Nicolas Ferreira. Tá, eu não sei qual foi a parte que eu caí, né? Só então retomando, o Nicolas já está há um bom tempo tentando se afastar do núcleo duro do bolsonarismo e já tentando se associar a outros players aí que possam alavancar a imagem dele, né? E hoje um perfil que é seguido pelo Carlos Bolsonaro fez uma trade, né? Que é lá na rede social. Tá travando. Vamos falar que a gente lê a matéria para galera. E aí o Diego tá com problema de conexão. Mas, enfim, o que diz aí a reportagem, então, né? Um perfil no X seguido pelo Carlos Bolsonaro e o ex-SECOM, Fábio Van Garten e o Felipe Pedri, diz que Nicolas atua nas sombras e usa a Ana Campagnolo como peça tática para assumir o comando da ultradireita no vácuo deixado pelo clã Bolsonaro. Essa Ana Campagnolo é a deputada estadual em Santa Catarina, ela foi para cima do clã, do Carlos especialmente, mas também do Eduardo, né, que também, né, fez um vídeo atacando ela, porque ela está contra essa indicação da família de colocar o Carlos como candidato ao Senado em Santa Catarina. Ela defende o nome da Carol Detone, e aí o Eduardo foi lá dizer que não, que ela tinha que aceitar a ordem da liderança máxima, que é o Jair Bolsonaro. Teve até depois uma outra live em que essa Ana Campagnolo e a Júlia Zanata, aquela deputada da Tiarinha, né, de Flores, que elas também brigam, porque a Júlia Zanata defende que sim, tem que seguir a ordem do Bolsonaro e colocar o Carlos como o candidato. E esse desconforto entre o Nicolas e o clã vem de meses. Em julho, a Fórum Eduardo incentivou ataques ao correligionário, ao Nicolas, em meio a cobranças públicas por alinhamento. Dias depois, ele escalou as críticas no sinal claro de disputa de espaço e audiência. Há ainda episódios que reforçam a tese do tiro do pé dentro do PL. Em junho, reportagem da Fórum registrou a acusação de que o próprio partido teria vazado um caso envolvendo o parente de Nicolas. E a leitura no entorno do bolsonarismo é de guerra intestinal por capital político, monetização digital e controle da pauta moral. E aí, segundo esse fio que o Diego traz aqui com exclusividade, a tática de Nicolas combina 3 movimentos: criar ruído permanente contra Bolsonaro, antagonizar por ser mais duro em temas de costumes e mobilizar uma militância própria com referências olavistas à ação e purificação da direita. E aí o objetivo seria acender a franja mais radicalizada da base e convertê-la em patrimônio pessoal do deputado. O Nicolas e a Ana Campagnolo, eles estão lançando até um livro contra o que eles chamam, né, de ideologia de gênero, né, contra
para crianças, contra crianças trans, eles estão fazendo muito fortemente, o Nicolas, muito fortemente, esse debate moral. E então aí a reportagem traz que essa Ana Campagnolo é uma peça do tabuleiro e tem aí, né, então, causado aí um racha do bolsonarismo. Como que vocês veem esse racha aí do clã e o Nicolas querendo ser, imagina, comandar a ultradireita no Brasil? Vai lá, Miro, você que acabou de chegar. Dá um pitaquinho aqui, Dri. Eu acho, primeiro, o bolsonarismo definiu o Senado como prioridade. Então, chegou a fazer um levantamento de que pode eleger 44 senadores no ano que vem. Né? Tem aí um levantamento circulando. Eles estão jogando muito pesado para essa questão do Senado, que isso tem tudo a ver com a questão do Supremo, a possibilidade do Senado julgar, aplicar impeachment a ministros do Supremo. Isso tem tudo a ver com o projeto do bolsonarismo de anular a decisão do Supremo da condenação da trama golpista, né? E de empichar o Moraes, principalmente o Alexandre de Moraes, o Xandão, que é o grande inimigo do bolsonarismo. Então, o bolsonarismo está jogando muito pesado nessa questão do Senado. Tem me assustado, inclusive, viu, Dri? Com sinceridade, não sei se é efeito da gripe, mas quando você vai olhar o mapa na disputa do Senado nos estados, é um mapa preocupante, muito preocupante. Né? Então, essa é a aposta que a extrema-direita, que o fascismo está fazendo. Nesse caso, Santa Catarina virou um ponto de cisânia. Né? Santa Catarina é hoje um dos principais antros do bolsonarismo no Brasil. Maluco, né? Santa Catarina, que já teve um perfil tão progressista, prefeituras tão progressistas, né? Virou função de várias mudanças, virou um antro do bolsonarismo no Brasil. Resistir em Santa Catarina é um ato de coragem, é um ato de muita seriedade. Né? Vídeo que eles fizeram. Na eleição passada, os caras elegeram o governador, esse Jorginho Melo, que é um bolsonarista raiz, raivoso, hidrófobo, né? Metido em um monte de treta. Elegeram aquele chefe, aquele cara ligado a... Já teve várias denúncias, inclusive, de problemas, empresas de navegação da família dele. Né? Elegeu esse cara como senador e elegeu essa bancada de deputado federal que você citou aí alguns. É um negócio, a bancada de deputado federal em Santa Catarina, Zé Trovão, Caroline Detone, Zanata, é um negócio impressionante. É a extrema-direita em estado puro e bruto. Né? Só que onde a máfia tem muito poder, dá divisão na máfia também. Né? Tá? Então, a partir desse projeto do pai, né, do condenado, do Jair Bolsonaro, de impor o filho, ele está impondo um em cada canto, não é isso? De impor o filho em Santa Catarina, ou seja, o vereador federal do Rio de Janeiro, que nunca botou o pé direito em Santa Catarina, já se mudou, inclusive, para Santa Catarina, já está comprando atrito com todo mundo, né? Foi uma imposição do Bolsonaro, a partir daí, pronto, implodiu. Né? Estava com tanto poder, acabou implodindo, onde a máfia é muito forte, dá crise, né? Entre os mafiosos. Acabou implodindo. Por quê? Porque já havia um plano firmado pelo Jorginho Leite para garantir a reeleição dele, para ampliar o palanque dele. Jorginho Melo. De Jorginho Melo, de apoio ao Espiridião Amin, do PP, para o Senado. Não é isso? Então já estava combinado, já estava um jogo feito. E aí, quando entra o Carluxo, quando entra o vereador federal lá do Rio de Janeiro, que diz que vai se licenciar, vai ser afastado do cargo lá no Rio, nunca ocupou direito, né? E vai fazer a campanha para o Senado em Santa Catarina, quando entra, melou esse acordo. Então está essa guerra, né? Então é uma guerra local, mas que reflete essa disputa, essa prioridade para a disputa do Senado, né? E é uma guerra que aí vai adquirindo esses contornos. Essa matéria da Folha, estou curioso para ler, né? Essa matéria da Folha, então, coloca mais um contorno nacional, mais uma componente nacional, né? Que é esse negócio do Nicolas. A briga do Nicolas, né? Como o Diego tinha falado, a briga do Nicolas com o clã, né? Já vem de algum tempo.
ele já teve atritos com Carluxo. Semana passada mesmo, o Eduardo Bolsonaro, né, voltou a criticá-lo, né? Né? Então, que é disputa de espaço no espólio do bolsonarismo. Ou seja, o chefão preso, quem vai ficar com esse espólio? Né? É disputa do espólio. Mas é uma briga que eu acho que a gente devia acompanhar com muita atenção. Eu acho que aí, sem nenhum confete, eu acho que a revista Fórum tem feito um belíssimo trabalho de reportagens, de matérias, que ajudam a entender essa crise na extrema-direita brasileira. Muito bem, Altamira. Fala aí, Renato. Não, manda bala. Não, porque o Miro falou exatamente, vocês sabem disso, né? O que eu venho falando há 3 anos aqui, quase 3 anos. Assim que Lula se elegeu, eu disse aqui, Miro, a guerra é pelo Senado. A nossa grande missão é o Senado. Se perder o Senado, não adianta nem ganhar a presidência da República. Se eles tiverem maioria no Senado, se tiverem 2/3 do Senado, então já era. É impeachment de ministro do Supremo, é a possibilidade de perseguir o STF e fazer chantagem ao STF. Tudo isso que é o STF justamente que tem sido a correia que segura a democracia nesse país. Se não fosse pelo STF, a gente estaria navegando em áreas ditatoriais. Estaríamos, provavelmente, nós 4 aqui, ou foragidos, exilados ou presos, né? Porque estaríamos numa ditadura, provavelmente com 21 ministros do Supremo, à lá Viktor Orbán na Hungria. Então, eu venho falando isso há um tempão, Miro, só quero concordar contigo, porque essa é a missão, é assustador. Eu também estou acompanhando a montagem no Senado. Eu aqui, Miro, cheguei a defender que as chapas nos estados deveriam ter um candidato de esquerda, sempre um candidato de centro, e eu cheguei a dizer que precisaríamos de 27 Avas Santiago, que é o nosso perfil para uma candidata de centro, que é uma mulher que a gente sabe que é progressista, mas que é evangélica, mulher, que tem toda uma penetração dentro do campo de centro e no campo conservador, e que tem uma imagem que interessa muito ao campo progressista. Eu acho que a gente tem que achar 27 candidatos de esquerda e 27 candidatos de centro, 27 Avas Santiago, para se contrapor ao bolsonarismo que está formando chapas fortes ao Senado nos estados. E assim, mesmo, né, assim, se a gente tiver um novo governo Lula, o Lula 4 em 2026, se o Lula ganhar, hoje tem aí, né, consegue ali maioria no Senado, governar um 4º mandato com uma Câmara, né, e um Senado, vai ser muito difícil, né? Que o Senado ainda dá uma barra, né? Muita coisa que passa na Câmara, vai ser complicado, né? A vitória do Lula vai impactar no resultado do Senado. Se o Lula ganhar a eleição, isso vai ter um impacto na disputa do Senado. Né? É muito difícil ser uma eleição, ela não é uma eleição tão descolada. E vamos combinar que assim tem uma renovação que passa pelo Nordeste também. Né? São 9 estados brasileiros só no Nordeste. O bolsonarismo vai ter muita dificuldade de eleger senador no Nordeste, com o Lula tendo 70% dos votos lá. Tem, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, ele não se elege senador mais. Né? A Bahia, que vamos ver como é que se desenvolve a candidatura do Jerônimo, mas ele já está lá quase empatando com a Semineto. Se o Jerônimo cresce também na Bahia, dá para eleger 2 senadores de esquerda na Bahia, dá para fazer barba, cabelo e bigode. Então, agora, o problema é esse, né? É construir estratégias para tirar senadores em estados, principalmente do Sudeste, da direita, né? Rio de Janeiro, tentar eleger um, São Paulo, tentar eleger um, Minas, tentar eleger um, né? Então, nesses estados, tentar dividir, porque no Sul vai ser muito difícil, mas dá para fazer um senador no Rio Grande do Sul, dá para fazer, né? Mas o problema já era para estar em campanha, eu concordo com você, já era para ter definição de nomes, a coisa deveria estar mais adiantada.
o bolsonarismo está mais adiantado nessa definição de nomes e nas pré-campanhas para os seus candidatos ao Senado. Miro, o que fazer? O que a esquerda precisa fazer? Diga lá. Oráculo. Essa pergunta dá título para um livro, o que fazer? Aliás, Miro, só te interrompendo, é o título do livro do Gessé. Por que a esquerda morreu e por que devemos ressuscitá-la? Eita, pô, a esquerda morreu também é uma forçação de barra. Mas é um título polêmico mesmo, porque ele fala em renovação. E eu li o livro. Sexta-feira eu vou lançar o livro aqui no Rio de Janeiro com ele. Eu lançar, até convido todo mundo aí, vai ser na livraria Leonardo da Vinci. Gessé é um grande nome, lá às 6 horas da tarde. E o livro é muito bom, ele fala de estratégias que passam por muito do que eu acredito, que é o retorno do imaginário, é o controle do imaginário, é sobre isso que estamos falando. E ele fala de tecnologia, está muito bem informado, Gessé. Mas não, com você, o oráculo é você, Miro, a pergunta foi para você. Aqui atrás tem todos os livros, aqui atrás tem todos os livros do Gessé, vou comprar mais esse. Eu leio o Gessé. Vai lá no lançamento para a gente bater um papo. Infelizmente não vai dar para dar uma esticadinha no Rio, não. Transmite essa gripe para a gente, rapaz. Tá certo. Mas manda um abração para ele, manda um grande abraço para ele. Então, Dri, esse negócio, essa disputa, é isso. Eu acho que o Lula está muito bem situado para a eleição do ano que vem. Né? O Lula, eu acho que quando foi mais para esse embate de ideias, para esse embate nessa disputa de imaginário, quando foi mais para o enfrentamento, ele cresceu muito, seja no enfrentamento dos ricos contra os pobres, na questão do IOF, na questão da taxação dos BBBs e tal, seja no enfrentamento do imperador Trump, na questão da soberania do país, seja no enfrentamento, você vê, teve vacilos, seja no enfrentamento da questão da PEC, da blindagem ou da bandidagem, tem uma posição muito firme. Tudo isso eu acho que tem ajudado, inclusive, a comunicação do governo, tem uma linha, tem uma pauta. Né? Então, o Lula está bem situado, isso que o Rovai diz, e é evidente. Se a campanha do Lula pegar uma arrancada boa, isso vai interferir, com certeza, seja na composição das chapas, interfere antes da eleição, bem antes da eleição, interfere na composição das chapas, né? Para Senado, para Federal, tal, nas alianças, nas coligações, tal, interfere, como interfere posterior ao resultado das eleições. Então, o Lula está bem situado, tem muita entrega para fazer, é isso, a economia, apesar de todos os entraves, ela dá sinais de vigor, ainda dá sinais de vigor, apesar do Banco Central e apesar do arcabouço fiscal, dá sinais de vigor, né? É emprego, é renda, né? E várias medidas. Você vê, eu fico imaginando o impacto que vai ter esse negócio da isenção do imposto de renda a partir de janeiro do ano que vem. Quando as pessoas forem olhar, 25 milhões de brasileiros forem olhar o seu Olerite e falar, epa, não tem desconto, eu estou isento. Isso é uma baita conquista. E é muito, nessa disputa do imaginário, ela é muito presente. Foi uma promessa do Lula, que ele cumpriu. Esse era um dos pontos que as pesquisas da Quest pegavam, né, de uma certa desconfiança de que ele não estaria cumprindo os seus compromissos. Essa questão da isenção do imposto de renda é uma baita vitória. Vai ser, todo mês, o brasileiro vai ser lembrado de que o Lula cumpriu o seu compromisso de isentar quem ganhava até R$5.000. Todo mês o eleitor brasileiro vai lembrar que o Lula cumpriu o seu compromisso de lutar para incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto. Então, o Lula, eu acho que está bem situado. Lógico que muita água vai rolar, nada está definido. O jogo vai ser muito pesado, tem muitos interesses em campo, né? Mas ele está bem situado. Eu acho que a situação, por enquanto, não se reflete, concordando com o Rovai, não se reflete, por enquanto, quando você vai desmembrar isso para governos de Estado e você vai desmembrar isso para disputa do Legislativo. Senado, Federal e Estadual, né? Assembleias Legislativas. Aí, por enquanto, não está se refletindo, como já não se refletiu em 2022. E eu acho, inclusive, que nós vamos ter que sondar, Felipe, qual vai ser o impacto mesmo dessa questão das emendas
das emendas parlamentares. Isso talvez vá ter um impacto enorme nessas eleições. Então, você tem uma extrema-direita que, na disputa para o Senado, está bem posicionada, na disputa para o Congresso, para a Câmara Federal, está bem posicionada, mesmo tendo perdido alguns campeões de voto. Perdeu o do Bananinha, perdeu a menina lá, que está presa lá na Itália, não é isso? Perdeu. Isso, a Zambelli. Perdeu a Zambelli. 2 campeões de voto, perdeu. Né? Mas, mesmo assim, continua muito bem posicionado para a disputa para deputado federal e bem posicionado nesse cálculo, falando em 44 senadores, é uma coisa pesada, né? Na disputa para o Senado. Então, vamos ter que ver como rola isso. O que fazer? Eu acho que não tem resposta para isso não, viu, Di? Não tem mesmo. Se tivesse, valia uma fortuna. Valia uma fortuna. Não tem resposta para isso não. A impressão que eu tenho, você tem problemas que são mais estruturais, né? Que são problemas, eu acho que a esquerda se institucionalizou demais, se burocratizou demais e se afastou das chamadas bases. Não é descer as bases, é subir as bases. Né? Subir as bases. A esquerda, eu acho que está com um problema sério disso, da pedagogia, do estar em contato, do estar num mundo do trabalho que tem muitas mudanças, que é mais difícil, né? Mais complexo. Então, acho que esse é um problema estrutural que tem que ser discutido. Como que a esquerda consegue dar maior fisionomia, ter uma fisionomia mais presente, né? Hoje ela está muito nuançada, né? E como ela consegue estar mais presente nas lutas sociais, né? Mas isso não se faz de hoje para amanhã. Isso é um debate que a esquerda vai ter que travar. Em certo sentido, o Lula tem provocado esse debate. No seminário da Fundação Perseu Abramo, ele falou isso. Nós deixamos de falar com o povo. Naquele seminário nos Estados Unidos, aquele convocado pelos governos da Espanha, Colômbia, Chile e Brasil, aquele seminário, ele voltou a falar nisso. No Congresso do PCdoB, ele foi enfático nesse sentido, né? Que nós perdemos. Não adianta a gente ficar falando que a direita, a extrema-direita, nós temos que perguntar como que nós deixamos a extrema-direita chegar com essa força toda. Então, eu acho que esse é um debate mais estrutural, não é para ficar dando chibatada nas costas, não é para ficar lacrando, não é para ficar uma disputa encarniçada e fraticida, né? Que às vezes alguns setores propõem, né? Mas é um debate para ser feito, é um debate mais estrutural. E tem um debate que é mais imediato, que é essa questão que foi falado, Felipe e vai falar, né? Montagem de chapa, pensar como faz essa disputa, partindo de uma leitura muito objetiva. Não é de vontade, é leitura muito objetiva. Nós temos condição de eleger senadores de esquerda em todos os estados? É só ir mapear e vai ver que não. Então, como que eu faço para ampliar? Quando você fala ampliar, você já está dizendo que não é com quem pensa igual a você. Não pensa igual a você. Quando você fala em aliança, não é quem pensa igual a você. É quem pensa diferente de você, mas que tem pontos de contato, pelo menos para barrar esse projeto de hegemonia do fascismo no Senado brasileiro. Se tiver pontos de contato nisso, já está de bom tamanho. Eu sei que isso desagrada setores da esquerda brasileira, que são bastante radicais nas palavras, né? Mas como que eu barro esse projeto da extrema-direita brasileira? Cada região vai ser uma situação, né? O Nordeste elege 18 senadores. 18 senadores agora, né? São 2 senadores, 9 estados, 18 senadores. Então, Nordeste mas mesmo no Nordeste você vê, há um esforço, você tirando estados onde você tem maior força, mas há um esforço exatamente dessa ampliação. Você pega Alagoas, você pega mesmo o Rio Grande do Norte, é um esforço de ampliação para evitar que candidatos de extrema-direita se saiam bem nas eleições. Eu acho que essa é a questão imediata, esse mapeamento. Talvez estejamos um pouco atrasados nisso, na montagem desses projetos, desse mais imediato. O outro que é mais estrutural,
vai exigir da gente quebrar muita cabeça para ver como enfrenta esse novo mundo do trabalho, como enfrenta essa realidade das organizações no Brasil. Você falou da questão da isenção do imposto de renda, né, do impacto que isso vai ter, e vai ser sentido só o ano que vem, onde as pessoas vão ter, né, uma economia, vai ser o equivalente a um 14º salário, né, normal, que a pessoa vai deixar de pagar mês a mês. E ontem teve uma fala importante, teve um seminário na Câmara para discutir a questão do fim da escala 6x1, que acho que é uma pauta que tem uma grande oportunidade aí, e o Marinho, que é o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego, ele fez uma fala favorável ao fim da redução da jornada. Vou trazer aqui, é uma fala curtinha. Ele que na primeira vez, quando o debate surgiu, ficou reticente, agora realinhou a posição, muito bom, né? E assim, o governo tem aí a oportunidade de mandar um projeto de lei para o Congresso, reduzindo a jornada. Isso seria mais um golaço aí, né? Que não só do ponto de vista, né, eleitoral, mas assim, gente, a jornada 6x1 é desumano, né? Vamos ver aqui a fala do Marinho. O governo é de que nós temos espaço da economia para a redução da jornada máxima legal no país. Para quanto? É um processo que eu acho que cabe sim uma interação e um debate e negociação. Na minha opinião pessoal, e estou falando enquanto pessoa, cabe perfeitamente reduzir a jornada máxima do país para 40 horas semanais imediatamente. Então tá aí, né? Redução para... Ele tem batido mais na questão da redução da jornada do que na escala 6x1, né? Porque é uma demanda histórica da CUT. E o Marinho, ex-sindicalista, está tentando trabalhar nessa vertente cutista, vamos dizer assim. Eu acho essa bandeira, só um pitaquinho rápido, eu acho essa bandeira decisiva, né? Essa é uma bandeira, esse é um grande tema que está nos corações e mentes de todos os trabalhadores. Quer dizer, essa jornada atual, ela é desumana. Para quem vive falando família, um discurso hipócrita de família, essa jornada atual, ela é contra a família. Ela é contra a família porque não tem convivência. A pessoa trabalhar seis dias por semana, não tem convivência familiar. Então, essa jornada atual é contra a educação, ela é contra tudo que tem de civilizatório. Tudo que tem de civilizatório. Né? E ela é contra, inclusive, o nível tecnológico produtivo que o capitalismo adquiriu, o estágio que o capitalismo adquiriu. Né? Hoje, Márcio Postman chega a falar isso, Márcio Postman é um estudioso do tema, Márcio Postman chega a dizer o seguinte: daria para trabalhar 5 horas por dia, 5 vezes por semana, sem ter queda de produtividade. Sem ter queda de produtividade. Dado o grau de automação, né, de inovações tecnológicas que nós estamos tendo. O problema é que toda essa inovação tecnológica, toda essa genialidade humana em várias áreas, ele passa a ser acumulado só pelo 1% dos ricaços. Ao invés de servir à humanidade, toda essa genialidade humana, fruto de novas tecnologias, né, serve apenas para 1% dos ricaços. Serve para cada vez concentrar mais renda na mão dessa minoria, né, destrutiva do mundo. Então, por todos esses fatores, a redução da jornada, o fim da escala 6x1, porque é a bandeira histórica da redução da jornada de trabalho, que é uma bandeira que dá origem ao movimento sindical. O 1º de maio, os 8 mártires de Chicago, é a luta pela redução da jornada de trabalho. Foi aí. Né? Então, é uma bandeira histórica, mas que agora veio com uma sacada boa, que foi, ao invés de você ficar falando redução da jornada de trabalho, é o fim da escala 6x1, é o fim da escala desumana, dessa escala desumana. Eu acho que essa bandeira está quicando, ela foi alvo desse plebiscito popular, que coletou 2 milhões de votos, né? Estava lá essa bandeira, ela tem sido alvo, e muito importante essa fala do Marinho, né? Mas o próprio presidente Lula já andou falando nesse sentido, né? Então, muito, muito importante.
Tem projetos já em tramitação e discussão, tem a PEC da Erika Hilton, né? Tem o projeto de lei da deputada Dayana lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Agora vai. Eu acredito, mas aí só um tomzinho de preocupação. Nessa Câmara não aprova esse negócio. Não aprova essa redução. Não aprova. Isso demandaria se tiver pressão, né, popular, que nem houve com a PEC da blindagem, né, todos os parlamentares vão começar a ficar constrangidos, né? Eu vou votar contra, né? Se tiver uma grande acho muito mobilização. difícil, viu, Dri? Acho que o Miro tem razão. Assim, evidente que a componente de mobilização popular seria fundamental. Se você tivesse uma baita explosão de revolta na rua, de exigência na rua, isso seria decisivo. Mas não é o que a gente está medindo. Desculpa aí, Rovai. Não, eu acho que é isso. Mas agora tem potencial de pôr gente na rua, Miro. Isso eu acho. Se tem potencial pedagógico. Tem um potencial pedagógico. 40 horas semanais com 6, acabar com a jornada 6x1, eu vou te dizer, coloca muita gente na rua. Coloca muita gente na rua. Eu acho que tem duas questões. Essa e o transporte público gratuito para todas as cidades brasileiras. Eu acho que esses são os dois temas que podem provocar emoções, né, na campanha sem ser a questão da segurança pública. Então, a gente tem que apostar nesses temas. Eu acho que, muito dificilmente, o Lula vai trabalhar isso neste governo. Não vai ser um projeto para esse governo. Eu acho que esses dois serão propostas de campanha, Miro. Pode ser. Eu acho que tanto a escala 6x1 quanto a 40 horas, quanto o transporte público gratuito, que já tem estudos, começou com a provocação da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, com a experiência de Maricá, fiz um vídeo agora, recentemente, não sei se você viu, estive lá em Maricá, contando essa história. Hoje a frota tem 65% da população com ônibus gratuito. 65% usam, não é que atende, usam o sistema público de Maricá. Isso não é e é possível fazer, com que esse dinheiro volte para a economia, transforme-se em imposto e você o custo não seja tão alto. Lá em Maricá, ele representa algo em torno de 1,5% do orçamento municipal. Tá certo, o orçamento lá é grande e tal, mas é possível criar instrumentos, é possível cobrar de quem tem mais. Você pode aumentar outros impostos, o imposto da gasolina, no caso do governo federal entrar, pode retornar para isso com base naquela proposta do Haddad, de junho de 2013, que a Dilma não aceitou. E ela falava, aumenta aqui a CID, né? E cria um imposto que reverta para os municípios, e eu implanto a tarifa zero em São Paulo. Era uma proposta ousada e que pode vir a ser encampada, talvez, para a quarta gestão Lula, né? Para o Lula 4. Lula 4. Olha só, queria agradecer muitíssimo, Miro Borges, muito obrigada. Muita água, vitamina C, descanso. Não, eu vai sobreviver. Não acredito no Rovário. Conselho... Eu pensei que você ia propor muito rundre. Eu aconselho outra coisa. Limãozinho, conhaquezinho, um melzinho, uma chupeta. Vou acatar essa sugestão, André. Esse negócio de água enferruja. Não, a gente toma água, descansar, se alimentar bem. Manda tchau, aquele pago de Cuba para ele, Renato. Você vai na do Rovai, é só cachaçinha. Tchau, Miro. Obrigada. Até a próxima.